No intervalo, nós vamos tratar de assuntos internacionais. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a disposição de participar da nossa roda, agradecer a Flávia Loss, doutora pelo Instituto de Relações Internacionais da USP, professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Boa noite, Flávia. Boa noite. E ao Lorival Santana, claro, aqui sentado ao meu lado no estúdio em São Paulo. Daniel, já cumprimentei. Vamos lá, então. 70% das urnas apuradas, o presidente de El Salvador e candidato à reeleição, Nayib Bukele, tem a reeleição dele praticamente garantida. Mais de 83% dos votos, resultado dos sonhos, né? Ou não? Vamos conferir a reportagem. Antes mesmo do fim da apuração, o presidente disse que o partido dele, Novas Ideias, teria no mínimo 58 de 60 deputados e que a oposição foi pulverizada. Bukele falou ainda que iria vencer com 85% dos votos. O apoio popular é inegável, sustentado pela política de segurança. De 106,3 homicídios para cada 100 mil habitantes em 2015, a taxa caiu para 2,4 assassinatos para cada 100 mil habitantes no ano passado, de acordo com os números da Polícia Nacional. Literalmente, passamos de ser o país mais inseguro do mundo a ser o país mais seguro de todo o hemisfério ocidental. A queda acentuada na criminalidade veio após um polêmico plano do governo de combate ao crime organizado que busca desarticular as principais facções. Em meados de 2022, o país aprovou um regime de exceção, em vigor até hoje, e que proíbe a livre reunião, permite a quebra de sigilo sem autorização judicial e facilita a prisão de suspeitos. Desde então, mais de 75 mil pessoas foram presas e o governo tem sido alvo de críticas de entidades de direitos humanos. O combate ao crime e à corrupção já estava no centro do discurso de Bukele na sua primeira eleição em 2019. Com apenas 37 anos na época, ele acabou com o bipartidarismo entre duas tradicionais siglas de direita e esquerda e que durante décadas falharam no combate às gangues. Visto como autoritário pelos opositores, Bukele ironiza dizendo que é o ditador mais legal do mundo e rebate críticas de forma polêmica, como na coletiva do domingo, ao responder à imprensa britânica sobre as acusações de que o regime de exceção tem levado à prisão de inocentes. And I'm a little baffled because I wonder if in the UK all of the arrests are of guilty people. I mean, I bet there will be a percentage of people arrested by UK police, the police of the government that you work for, and they will arrest sometimes innocent people. Na mesma coletiva, também foi questionado sobre a situação da criminalidade no Brasil. Então, eu creio que o que El Salvador está fazendo probablemente tendrá muchas diferencias con lo que necesita hacer Brasil, pero sí lo que a muchos gobiernos les molesta es que El Salvador demuestra que todo se puede hacer con voluntad y que cuando un país no resuelve sus problemas, sobre todo de delincuencia, es porque no hay voluntad de resolverlos y en algunos casos porque son socios de los delincuentes. Flávia, novamente boa noite. Independentemente do que você tiver a observar a respeito da situação interna de El Salvador, o Bukele tem sido aplaudido. O Departamento de Estado, por exemplo, americano, Tony Blinken, foi um dos primeiros a reconhecer a vitória dele e a felicitá-lo. Por exemplo, o Banco Interamericano de Desenvolvimento também, isso nas últimas 24 horas. Ele, para alguns círculos políticos, vale como um exemplo da capacidade de utilizar as instâncias, as instituições do Estado Democrático de Direito para tomar conta dele. E praticamente, quando ele disse que a primeira democracia é com partido único, ele na verdade ou ele está fazendo uma ironia ou realmente o conceito de democracia para nós vai mudar. Concordo, William. Acontece que ele tem passado por cima do Estado Democrático de Direito. De fato, os números de segurança pública são impressionantes. Ele conseguiu, sim, debelar o crime organizado, prender mais de 75 mil pessoas, como foi dito, 40 mil pessoas dentro da maior prisão da América Latina, que ele mandou construir para isso.
mas, por outro lado, a gente tem um esfacelamento do Estado democrático de direito e da democracia. No curto prazo, o que interessa para a população salvadorenha é justamente isso. Eles podem agora sair na rua, as coisas mudaram. Mas, por outro lado, a longo prazo, o que preocupa muito é se ele vai se perpetuar no poder, porque ele já passou por cima da Constituição para conseguir essa reeleição. Será que em 2029, quando o mandato dele acabar, porque lá são 5 anos de mandato, ele vai tentar novamente se reeleger, a despeito do que diz a Constituição, por uma segunda vez? O que nós vivemos hoje em El Salvador é uma insegurança jurídica. Isso ficou bem claro nas últimas entrevistas também do Bukele, nas últimas declarações dele. E existe uma preocupação no cenário internacional a respeito disso e dos direitos humanos também. Tanto que o governo dos Estados Unidos e da Alemanha já parabenizaram o novo presidente, aliás, o presidente reeleito, e pediram alguma atenção aos direitos humanos. Lembrando que isso também impacta nos investimentos estrangeiros, que são um novo desafio do Bukele agora, que a questão de segurança pública foi, digamos assim, resolvida. Mas as questões econômicas continuam muito preocupantes no país. A gente tem 30% da população vivendo na linha da pobreza, 1 em cada 10 salvadorenhos está em situação de extrema pobreza e a gente tem no mercado de trabalho 70% de informalidade. Dorival, não há dúvida que o personagem exerce um enorme fascínio. Bukele é descrito por alguns, até que são simpáticos a ele, como coolest dictator. O ditador mais cool, como é que vai traduzir isso? Não sei. Mais legal, ele tem ele não tem a figura do ditador que a gente está acostumado de filme, nem um pouco disso. Ao contrário, é extraordinariamente moderno, faz um uso muito forte de imagens, sobretudo nas campanhas dele de mão dura em relação ao crime em geral, ao crime organizado em particular. Quão longe vai esse fascínio? O Benjamin Franklin disse que quem está disposto a abrir mão da essencial liberdade para adquirir um pouco de temporária segurança não merece nem liberdade nem segurança, né? Então, acho que na medida em que... Uma frase maravilhosa, mas é do século XVIII, né? Século XVIII, início... século XVIII, né? Fazendo ali a Constituição Americana, isso, lá na Pensilvânia. Acho que na medida em que a população salvadorenha for entendendo o custo, né, para os direitos humanos, para os direitos das pessoas, o preço que isso terá, aí vai cair a ficha, né, desse trade-off que foi feito e que é difícil depois de reconstituir, de retomar, né? A gente tem inúmeros exemplos, a Rússia, a Venezuela, né, esses regimes que vão recrudescendo, a Turquia, né, e assim por diante, esses regimes que vão gradualmente asfixiando as liberdades, né, em troca de seja alguma prosperidade, seja alguma segurança, alguma estabilidade, que eu sei que é humano você desejar segurança, estabilidade e prosperidade, são desejos humanos. A questão é você entregar a liberdade em troca disso, né? E você não percebe num primeiro momento. E veja que o próprio dado que a gente mostrou no nosso vídeo ali, em 2015, a taxa de homicídios era 106 por 100 mil habitantes. Quando o Bukele assumiu em 2019, havia caído para 51. Havia caído para menos da metade. Então, não é verdade que ele foi o único que fez isso. Já era uma tendência dentro de El Salvador. Eu não estou querendo retirar o mérito do que aconteceu depois. Mas o fato é que há uma certa também inflação nesse número, né? Ele não coloca aí os confrontos e as execuções sumárias feitas pela polícia e pelas forças armadas, né? Como se fossem assim acidentes de trabalho ali, né? Choques entre pessoas armadas. A gente não tem o dado de quantas dessas pessoas eram realmente
criminosos, né? Muitas famílias se queixam de que tem um caso de um ex-funcionário público que estava parado porque ficou doente, 2 jovens que viviam na escola e eram estudantes, não tinham nenhum envolvimento com narcotráfico e assim por diante. Então, a gente tem que respeitar todo assim, o alívio que a população sente de poder andar nas ruas, né? Essa sensação, que também é uma sensação de liberdade, poder andar nas ruas com segurança, mas o preço é muito alto e não necessariamente é evidente para eles nesse momento. Daniel, chama a atenção o comportamento, por exemplo, da diplomacia brasileira. Em relação à Venezuela, recentemente, silêncio. E, novamente, silêncio em relação a El Salvador. O que está acontecendo? Há um desconforto e uma precaução até da diplomacia brasileira em parabenizar, por exemplo, publicamente, por meio de uma nota, a vitória de Bukele, até porque foi uma vitória muito polêmica, uma reeleição inconstitucional, em última instância. Acho que um fator que a gente precisava ter em mente aqui é porque a gente está falando tanto de um país que é menor do que Sergipe, no final das contas, tem um IDH menor que o da Bolívia, e a gente está falando porque El Salvador tem se transformado numa fonte de inspiração para muitos países da América Latina. Governos de direita que têm sido cobrados por segurança pública e até para governos que têm sido cobrados também por respostas muito imediatas no campo econômico, mesmo abrindo mão de direitos civis ou de abordagens mais amplas ali de direitos humanos, de liberdades democráticas, etc. Os argentinos disseram isso muito claramente em pesquisas, que eles abririam até mão de uma democracia para consertar seus problemas econômicos. Eu compararia até, como disse um analista ao nosso Américo Martins mais cedo, que em 2010, Obama disse para o Lula numa cúpula, disse, olha, você é o cara. Se a gente for pegar ali dos Andes para cima e observar políticos locais, mídia de forma geral, hoje o cara na América Latina, a gente gosta ou não, é Bukele. Flávia, Bukele é o cara? Eu tenho pouquíssimos segundos, se você puder me dar uma manchete. Eu diria que sim, nesse momento. A longo prazo, já não sei, ele pode se tornar o vilão dessa história, como a gente já viu várias vezes na América Latina. Espero que não. Mas para a democracia, sem dúvida, pode se tornar um vilão. Flávia, perdoe eu constrangê-la dessa maneira com o tempo, mas é grade de televisão. Espero que você compreenda. Agradeço muito a sua disposição de participar da nossa roda. Boa noite a Flávia Loz, doutora pelo Instituto de Relações Internacionais da USP, professora da Fundação Escola de Sociologia e Política aqui de São Paulo também. Boa noite, obrigado, Flávia. Muito obrigada pelo convite, boa noite. E ótima mancheteira, né? Como o Lorival observou. Lorival, muito obrigado a você também. Igualmente, Daniel, obrigado para você aí em Brasília.